Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação para vocês de temperatura ao testar um Air Cooler e um Water Cooler, ou seja, um resfriamento a líquido, como esse aqui da GameMax, o Iceberg 240, e o Cooler a ar foi da Cooler Master TX3 Evo. Vamos falar um pouquinho então sobre esse Water Cooler. Como vocês estão vendo aí, ele possui dois fãs, ele é o de LED RGB, tem um modelinho que ele é só branco também, se não me engano. Para você fazer a instalação dele, você precisa de um conector para fã mesmo, de 3 pinos, que é para ligar essa parte aqui, que é a bombinha dele, mais dois de 4 pinos, que é para ligar os fãs. Porém, a própria fabricante inclui um adaptador desse, que ele converte esses dois conectores de 4 pinos para um de 4. Então, para placas-mães que não tem muitos conectores para fãs, mesmo assim você consegue fazer a instalação desse water cooler. Vamos dar uma olhada na caixa dele. Essa caixa aqui, ele tem algumas informações aqui em cima sobre soquetes compatíveis, sobre o material do radiador, do bloco, o tamanho das fãs, o barulho que ele produz. Do outro lado é só uma foto. Na parte de trás ele possui mais algumas informações. E vamos ver o que vem dentro dele. Bom, ele vem todo desmontado, acomodado nessa caixinha aqui, que parece uma caixa de ovo, pelo menos é o mesmo material. Vem um manual de instalação, que você consegue fazer a instalação tanto em placas-mãe AMD como Intel. Vem aqui, né, várias pecinhas para fazer a instalação em ambas as plataformas e mais nada. Voltando aqui para o water cooler. Além desses conectores que eu falei para vocês da placa-mãe, é bom você ter um gabinete que suporte o water cooler duplo, com dois fãs. Bom, então vamos aos testes. Primeiro eu vou falar para vocês a configuração que eu usei. Foi um processador i7 4790, ele não é o 4790K, então ele não é desbloqueado para overclock. Ele tem um TDP de 84 watts, em comparação aos i7s de hoje em dia, que tem mais ou menos 65 watts, esse ele esquenta um pouquinho mais. Eu usei 16 GB de RAM e uma GTX 970 versão mini. Os jogos que eu fiz foram GTA V, Hitman, The Witcher 3 e Forza Horizon 4. São jogos que exigem um pouquinho a mais do processador, principalmente GTA e The Witcher 3, e as configurações que eu usei foram todas as máximas de qualidade gráfica. Tudo no Ultra, tem alguns jogos eu coloquei no preset Ultra, mas ainda dava para aumentar alguns filtros e eu aumentei esses filtros, então tá tudo no talo mesmo. Bom, vocês estão vendo aí que eu fiz 3 testes, 2 com Air Cooler, um com gabinete aberto e outro com gabinete fechado, e um do Liquid Cooler. Por quê? O meu gabinete ele não suporta o Water Cooler com radiador duplo, então eu tive de deixar ele com a tampa aberta. Porém, o cenário real de um water cooler é o seguinte: você vai fazer a instalação dele em uma daquelas gradinhas que tem nos gabinetes que suportam radiador duplo. Então ele vai ficar trocando calor com o ar diretamente. Então foi isso que eu tentei simular nesse teste. Eu deixei ele em contato direto com o ar externo. E isso não vai influenciar nos testes. E para ficar uma comparação mais justa, eu fiz o teste com air cooler com gabinete fechado e com gabinete aberto, só para a gente fazer uma comparação também desses dois quesitos. Porém, o gabinete aberto não é o cenário real que você vai querer para sua máquina, porque ele vai entrar muita poeira, você vai ter que ficar limpando com mais frequência. Mas eu fiz esse teste só para a gente ter essa comparação. Não estão na corrida, só estão felizes de estar aqui. Ah, sim! Olhando para os resultados dos testes, o que a gente pode concluir? Primeiramente, vamos colocar os cenários que são reais. Vamos deixar de lado um pouco o cenário em que o gabinete fica aberto com o Air Cooler. Fazendo a comparação entre o Liquid Cooler e o Air Cooler com o gabinete fechado, a diferença de temperatura variou de 10 graus até 20. Vamos colocar que a maioria do tempo ele ficou numa média de 15 graus de diferença, entre 13 e 15 graus. O preço desse water cooler foi
foi de R$340. O preço desse Air Cooler, quando eu comprei, já tem um tempinho, eu paguei R$140. Daí, em média, R$200 de diferença. E será que essa diferença vale a pena, a troca de um Air Cooler para um Water Cooler? Levando em consideração que a diferença de temperatura foi de uma média de 15 graus? Bom, olhando somente para a temperatura, eu diria que não vale a pena. Por quê? Esse processador, o i7 4790, ele foi projetado para trabalhar até a 100 graus. Passando disso, ele já desliga automaticamente. E nos testes, nesses jogos, o processador não passou de 80 a 85 graus. Tem uma margem boa ainda para ele esquentar até ele desligar. Porém, há outros quesitos que você tem que levar em consideração. Ainda falando em temperatura, o que acontece? Um computador com o Air Cooler e o gabinete fechado, o que acontece nele? O ar que é usado para resfriar a peça de metal, né, o Air Cooler em si, ele é tirado de dentro do gabinete e jogado para dentro do gabinete. Ou seja, o ar que vai refrigerar o processador e o ar que é jogado depois de ser resfriado o processador, ele fica ali dentro do gabinete. Lógico que tem gabinetes que são muito bem resfriados, que tenham essa circulação, essa eficiência melhor de jogar o ar quente para fora do gabinete. Porém, ele ainda assim fica um ar quente circulando dentro do gabinete. Isso pode afetar a temperatura de outros componentes, como as memórias, a própria placa-mãe e principalmente a placa de vídeo. Isso dá uma diferença de temperatura, não é uma diferença enorme, mas como normalmente as placas de vídeo, quando você vai jogar, elas ficam usando praticamente 100% da sua capacidade, tô falando de uma maneira geral, pode ser que não use 100% da placa de vídeo, mas usando ou não, a placa de vídeo esquenta bastante e ela também usa esse mesmo ar de dentro do gabinete para refrigerar a GPU. Todo o ambiente de dentro do gabinete está usando o mesmo ar, que no final das contas é um ar que tem uma temperatura um pouco maior, digamos assim. E ao você utilizar um water cooler, normalmente o water cooler ele joga o ar diretamente para fora do gabinete, porque ele fica preso naqueles espaços para fãs, então o ar ele é jogado, né, diretamente para fora. É menos um ar de temperatura alta para circular ali dentro do gabinete, então isso pode influenciar na temperatura dos outros componentes de uma maneira melhor, né, de uma maneira boa. Outra coisa que eu notei em relação à temperatura é que quando o uso do processador ele não é tão alto, a diferença de temperatura entre o Air Cooler e o Liquid Cooler ele diminui. Por exemplo, o processador está usando cerca de 30%, o Liquid Cooler fica a uns 60 graus e o Air Cooler fica a uns 65. Porém, a diferença de temperatura é exponencial. Quanto maior o uso de processador, maior vai ser a diferença de temperatura. Eu notei situações onde a temperatura usando o Air Cooler chegava a mais de 80 graus e numa mesma situação o Liquid Cooler não passava de 70. Na verdade, em nenhuma situação eu vi o Liquid Cooler passar de 70 graus, independente do uso do processador. Isso é um ponto muito positivo, porque você pode estressar o máximo que você quiser o processador e ele não vai passar de 70 graus. Já o Air Cooler pode chegar a 80 até 90 graus e, como eu falei, se chegar a mais de 100 ele vai desligar, né? Outro ponto que a gente deve observar é que o Water Cooler ele é muito silencioso, mas muito silencioso mesmo comparado a um Air Cooler. Eu senti uma diferença enorme quando eu fiz os testes. E eu que gravo vídeos, né, preciso de um certo silêncio, faço lives, quanto menos barulho no ambiente, melhor. Então, juntando esses dois pontos, a diminuição de, em média, 15 graus e o pouquíssimo barulho que é gerado, só esses pontos, para mim, já valeria a pena a compra de um Water Cooler. Além, é claro, da estética, né, porque o Water Cooler normalmente vem com LEDs, ele deixa uma aparência um pouco mais limpa, digamos assim, dentro do gabinete. E essa circulação do ar quente dentro do gabinete que eu falei para vocês agora há pouco. Bom, esse water cooler ele é de radiador duplo. Normalmente esses water coolers custam um pouquinho mais caro. Porém, há aqueles que têm um radiador simples, né, com um fã só. E esses water coolers você consegue instalar na maioria dos gabinetes. E normalmente eles são mais baratos. Você consegue encontrar esses liquid coolers por até R$200 e é um preço extremamente bom para se pagar num water cooler. Então você também tem essa alternativa, né, de obter um water cooler com um radiador simples. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se te ajudou, se tirou sua dúvida em relação ao water cooler, deixa aí embaixo nos comentários. Se você usa um water cooler, deixa aí nos comentários quais são os resultados que você obteve, se valeu a pena ou não a compra, e até o próximo vídeo. Fui!